noite, o Primeiro-Ministro vai fazer uma comunicação ao país com uma crise política causada pelas notícias em torno de uma empresa familiar. Luís Montenegro é pressionado para clarificar dúvidas que ainda persistem. O Primeiro-Ministro prometeu fazer avaliação profunda das condições da vida pessoal, profissional e política, e são essas conclusões que o país conta ouvir. Vamos agora em direto para a residência oficial do Primeiro-Ministro. É lá que está a Sandra Machado Soares. Boa noite, Sandra. Boa noite. Essa declaração do Primeiro-Ministro está para breve. Sabemos que a reunião do Conselho de Ministros Extraordinário já terminou. Uma reunião que começou com 1h30 de atraso. O Primeiro-Ministro esteve durante toda a tarde reunido com o seu núcleo duro. Nessa reunião estiveram também Hugo Soares, secretário-geral do PSD, e também Leonor Beleza, que é a primeira vice-presidente do Partido Social Democrata. Fez depois essa curta reunião do Conselho de Ministros extraordinária e prepara-se então para fazer essa declaração ao país. Uma declaração que, de acordo com o que foi dito ontem pelo Primeiro-Ministro, vai esclarecer e vai prestar mais detalhes sobre toda esta situação política relacionada com a empresa familiar de Luís Montenegro. Há vários cenários que estão em cima da mesa. Não é expectável que o Primeiro-Ministro peça admissão. Há a possibilidade de apresentar uma moção de confiança ao Parlamento, que na prática iria conduzir o país a uma crise política, porque o PS já disse claramente que não apresenta, que não aprova qualquer moção de confiança apresentada pelo Governo. Há também a possibilidade de Luís Montenegro querer cortar o mal pela raiz e fazer cessar, fazer fechar essa empresa familiar, essa consultora da família, dos filhos e da mulher. Nesta altura, vale a pena recordar o que ontem disse o Primeiro-Ministro aos jornalistas, fazendo um parênteses na visita do presidente francês a Portugal. Luís Montenegro garantiu aos jornalistas que nunca decidiu nem vai decidir em conflito de interesses e que iria fazer uma reflexão profunda sobre as condições políticas, pessoais e familiares para o servir o país sem mácula. Disse também que não continuaria a ser Primeiro-Ministro se suspeitasse que o país não tem confiança nele como chefe do Governo. O Primeiro-Ministro sublinhou também que queria aproveitar esta declaração ao país para fechar o assunto, para encerrar o assunto e para que o Governo se concentrasse na governação do país, e é por isso que acreditamos que em cima da mesa não esteja um pedido de demissão. Há então outros cenários que estão a ser equacionados e que foram equacionados durante toda a tarde, primeiro nessa reunião com o núcleo duro do Governo, uma reunião que durou cerca de 2h30, e este é o momento em que o Primeiro-Ministro vem aqui para fazer essa declaração ao país com os ministros do seu Governo, os ministros que participaram nesta reunião extraordinária do Conselho de Ministros, uma reunião onde, obviamente, o Primeiro-Ministro terá tido o respaldo da sua equipa para a decisão que tomou depois dessa reflexão. Muito boa noite, caros portugueses. Fez ontem uma semana, a Assembleia da República discutiu e reprovou uma moção de censura sobre a minha vida profissional e patrimonial. Nessa ocasião, prestei todos os esclarecimentos que eram devidos dentro dos limites que devia respeitar sobre a informação de terceiros. Decidi partilhar a minha estratégia profissional e familiar e os meus rendimentos dos últimos 15 anos. Sobre
uma empresa familiar que criei e dinamizei com os meus filhos, dei o enquadramento da sua concepção, do seu objeto e da sua atividade. Expliquei a evolução da sua faturação, o perfil dos seus clientes ocasionais e permanentes. E, sobretudo, destaquei aquele que é o trabalho que presta a estes últimos na base da qualificação, experiência e especialização da sua estrutura e colaboradores. Como já se esperava, para alguns os esclarecimentos não foram suficientes. Nunca serão suficientes. Divulgaram-se, entretanto, os nomes dos clientes e dos colaboradores regulares, valores de prestações de serviços. E, em cima disso, claro, lançaram-se e alimentaram-se especulações para que o assunto nunca se encerrasse e para que se criassem novas insinuações e novos pedidos de esclarecimento, sempre sobre um culto de gravidade e suspeição sobre o Primeiro-Ministro. Este é um ciclo vicioso que muitos desejam e de que muitos não querem sair. A verdade é esta. Há uma empresa que existe, que tem um know-how, uma estrutura de conhecimento, pessoas qualificadas e especializadas, que presta um relevante serviço a outras empresas e que, por via disso, tenta garantir a conformidade dos procedimentos em matéria de proteção de dados pessoais, por forma a evitar que essas empresas possam ser alvo de procedimentos que desemboquem em coimas de milhões de euros. Empresas como a Solverde, que recolhem, tratam e armazenam, gerem dados e bases de dados de clientes de hotéis, de salas de jogos físicas e online, com transações financeiras, com regras de limitação de idade, de adição, de combate a fraudes, de deturpação de identidades, de branqueamento de capitais, etc. Tudo isto precisa de acompanhamento técnico e permanente. Estamos a falar, neste caso, de mais de 500 mil de pessoas e de construir decisões que impactam nesse universo. Numa outra empresa, falamos de mais de 2,5 milhões de clientes, a que acrescem vários milhares de recursos humanos, de dados de saúde, num outro caso, de dados sensíveis relativos a alunos menores. Nada disto tem a ver comigo, com a minha família, com os acionistas das empresas, com a política. Isto é trabalho puro, com melindre, com tecnicidade, com responsabilidade. Mas por mais que se explique isto, nunca quem não quer perceber vai dizer que entendeu a explicação. Portugueses, eu confio no vosso critério. É verdade, eu nunca o escondi. E é bom repetir e lembrar. Tudo isto foi declarado por mim. Ninguém descobriu nada. Está tudo nas minhas declarações de interesses. Fui eu com os meus filhos que criei esta estrutura, a sua equipa, que se especializou neste serviço. Não pratiquei nenhum crime, nem tive nenhuma falha ética. Quando regressei à política ativa, abandonei a advocacia e saí da sociedade de advogados que fundei pelo valor da cota com que lá entrei. Deixei para trás a clientela, a estrutura e o meu investimento de muitos anos. Não tinha sucessor na advocacia nos meus descendentes. Já na empresa familiar, os meus filhos e a minha mulher foram meus sócios desde o primeiro dia. Seria justo e até adequado fechar tudo, abandonar tudo, só porque, circunstancialmente, fui eleito presidente do PSD e agora exerço as funções de primeiro-ministro?
Deveriam os meus filhos ficar inibidos de dar seguimento ao que criaram comigo só porque eu me encontro nesta situação? Um deles está a meio do curso de gestão e o mais velho é licenciado em gestão. Tem, de resto, uma especial vocação para as questões tecnológicas que são, também elas, importantes nesta vertente da proteção de dados. Eu pergunto a mim próprio se tenho o direito de os privar de trabalhar por causa da minha atividade política. Sinceramente, creio que se o nosso sistema político não aceita nem controla a conciliação entre a vida familiar e a vida política, nós vamos, de uma assentada, ter políticos sem passado e ter políticos sem futuro profissional. Portugueses, nunca cedi a nenhum interesse particular face ao interesse público e ao interesse geral. E assim vai continuar a ser. Sempre que houver qualquer conflito de interesses, por razões pessoais ou profissionais, não participarei nos respectivos processos decisórios. Eu e qualquer outro membro do Governo, como de resto confio que todos aqueles que por aqui passaram sempre fizeram. Nós temos de confiar nas pessoas e confiar nas instituições. E, obviamente, também confiar nos mecanismos de fiscalização democrática e institucional. A esse respeito, tem sido particularmente elucidativa a posição do maior partido da oposição. Não resistiu a fomentar a desconfiança e a especulação. A insinuação mesmo. Não fala de mais nada, para que depois se possa dizer que não se fala de outro assunto. Portugueses, nos últimos 15 dias, realizámos uma importante cimeira com o Brasil e tivemos uma histórica visita do Presidente da França a Portugal. Em ambos os casos, com a realização de promissores fóruns económicos entre empresas e associações empresariais. Portugal está forte e recomenda-se. Tudo aponta para termos fechado o ano 2024 com um crescimento económico melhor do que o esperado e com o melhor desempenho em cadeia da União Europeia no quarto trimestre. A execução orçamental deste ano começou bem e estamos, inclusivamente, a diminuir as dívidas a fornecedores. As agências internacionais continuam a melhorar o ranking da República. O desemprego está em níveis históricos e o emprego em máximos igualmente históricos. A dívida externa já está abaixo dos 60% do PIB, quando em 2010 era superior a 100%. Temos um país em movimento. O investimento público está no terreno. O investimento privado está a aumentar. E o investimento direto estrangeiro está também ele a ser cada vez mais atraído. Descemos os impostos sobre o rendimento do trabalho, em especial da classe média e ainda mais em especial dos jovens, a quem estamos também a dar uma excepcional ajuda no acesso à habitação. Subimos as pensões, atribuímos mais complemento solidário para idosos e uma pensão extraordinária, um suplemento extraordinário. Ao mesmo tempo que aumentamos as comparticipações para os medicamentos. Melhoramos e valorizamos as carreiras de professores, de polícias, de militares, de oficiais de justiça, de guardas prisionais, de bombeiros sapadores, de enfermeiros, de médicos. Estamos a executar o programa de emergência e transformação da saúde e a resolver muitos dos seus problemas estruturais. Decidimos a nova localização do Aeroporto Internacional de Lisboa, a alta velocidade ferroviária e criamos o passe ferroviário verde. Vamos, nas próximas semanas, apresentar o maior investimento de sempre no domínio hídrico, a água que une.
Está em curso o processo de construção de 59 mil novas casas públicas. Estamos a aumentar a regulamentação da imigração, dando maior dignidade a quem nos procura. Aumentamos o policiamento de proximidade, o combate à criminalidade violenta e também à violência doméstica. Estamos a executar o programa Acelerar a Economia, nele se integrando também a aposta nas indústrias da defesa. Estamos a reformular o ensino público, desde a creche ao ensino superior. Estamos a promover políticas públicas da cultura ao desporto, do ambiente à ação social. Sem nos esquecermos daqueles portugueses que estão no estrangeiro, da nossa diáspora. E sem nos esquecermos também da política externa, participando ativamente na União Europeia, na NATO, nas Nações Unidas, na CPLP, na procura dos melhores equilíbrios para os conflitos políticos, militares e comerciais. Portugueses, com a incerteza internacional e os desafios que a Europa enfrenta, colocar este país em movimento, este Portugal que está forte e que se recomenda, numa crise política é difícil de perceber. A crise política deve ser evitada, mas também é preciso dizer que ela poderá vir a ser inevitável. Que não reste nenhuma dúvida. Estou aqui desde a primeira hora em exclusividade total de dedicação à função de coordenação da ação do Governo e de representação de Portugal. Repito, em exclusividade total. Assegurei, com os membros do Governo, sempre a estabilidade política. A exposição a que fui sujeito com a minha família chegou a um limite que nunca imaginei. Não me queixo. Sei que sou primeiro-ministro porque quis e porque os portugueses me confiaram essa honra. Estou, como sempre, disponível para um escrutínio saudável e democrático. Não será por isso que fugirei à minha responsabilidade. Mas não estarei aqui a qualquer custo. A situação política tem de ser clarificada sem manobras táticas e palacianas. O país precisa da responsabilidade do Governo e da responsabilidade da oposição. Neste contexto, quero transmitir-vos. Relativamente à empresa familiar, ela será, doravante, totalmente detida e gerida pelos meus filhos. Mudará a sua sede e seguirá o seu caminho exclusivamente na esfera da vida deles. Estou seguro que eles têm orgulho no que fizeram com os pais, como os pais têm seguramente orgulho no que eles forem capazes de fazer sozinhos. Em termos políticos e governativos, insto daqui os partidos políticos representados na Assembleia da República a declarar sem tibiezas se consideram, depois de tudo o que já foi dito e conhecido, que o Governo dispõe de condições para continuar a executar o programa do Governo, como resultou há uma semana da votação da moção de censura. Sem essa resposta, a clarificação política exigirá a confirmação dessas condições no Parlamento, o que, por iniciativa do Governo, só pode acontecer com a apresentação de uma moção de confiança. Caros portugueses, o Governo e eu próprio estamos aqui para assegurar a estabilidade e para continuarmos focados na resolução dos vossos reais problemas. Mas, como sempre, só estaremos cá com a vossa confiança e com a vossa legitimação. Sinto mesmo que é essa a vossa vontade. Sinto que é a vontade maioritária dos portugueses que o Governo continue a executar o seu programa. Mas cabe à Assembleia da República e aos partidos políticos nela representados interpretar também a vontade dos portugueses. E é esse apelo que daqui
também lançamos. Obrigado. A declaração do Primeiro-Ministro, já tínhamos a indicação de que o Primeiro-Ministro não iria responder a perguntas. Luís Montenegro aqui a deixar a porta aberta para a apresentação de uma moção de confiança. Isto se os partidos com assento parlamentar não disserem claramente se este governo tem ou não condições para continuar em funções. O Primeiro-Ministro também aqui a afastar-se, a desfazer-se da empresa, passando a empresa familiar, até aqui detida pela mulher e pelos filhos. A partir de agora vai ser detida e gerida apenas pelos filhos de Luís Montenegro. São as notas principais desta declaração do Primeiro-Ministro, a não fechar a porta à apresentação de uma moção de censura e a lançar um desafio claro aos partidos da oposição. Obrigada, Sandra Machado Soares. Avançamos já para a análise desta comunicação ao país, aqui em estúdio no Telejornal com o jornalista António José Teixeira. Muito boa noite, António. O Primeiro-Ministro acabou por não responder às perguntas que a oposição andou a fazer ao longo desta semana, mas retira a empresa do seu foro pessoal. Consegue retirar com esta moção de confiança o assunto da sua esfera pessoal e passá-la apenas para a esfera política? Eu julgo que a intenção foi essa. De algum modo, Luís Montenegro hoje tentou, digamos, ir a jogo em posição de força. Vamos ver até que ponto esta sua iniciativa, a iniciativa do Governo, a apresentação de uma moção de confiança pode ter justificado a reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Essa pode ser uma decisão que o Conselho de Ministros pode ter assumido hoje ou vir a assumir nos próximos dias, mas se bem o entendemos, é essa a intenção do Governo. Luís Montenegro tinha, aliás, falado nos últimos dias que era importante para ele não ficar com qualquer mácula, qualquer suspeição que não poderia governar sem a confiança dos portugueses. Bom, só há duas maneiras de governar com a confiança dos portugueses. Ou essa confiança é obtida na Assembleia da República, ou avançamos para eleições e aí os portugueses se pronunciarão sobre essa mesma confiança, quem é que a confere. Eu julgo que ele tentou hoje, digamos, sair por cima, mas ir a jogo num jogo que é um jogo muito perigoso. Nesta altura, ele não esclareceu questões importantes em relação à empresa, não assumiu nenhum erro, não respondeu digamos, ao facto que conhecemos nos últimos dias de que a sua empresa, direta ou indiretamente, o Primeiro-Ministro recebe uma avança de investidores privados. Direta ou indiretamente, haverá questões jurídicas para vermos se foi nulo essa transferência de propriedade para a sua mulher e para os seus filhos. Se foi ou não foi nulo, no meu entender, é irrelevante. Do ponto de vista político, a verdade é que essa empresa mantém ligações familiares e, tendo um regime de comunhão de bens com a sua mulher, obviamente que esses rendimentos são rendimentos familiares. Eu digo, obviamente, esta será uma questão que pode vir a ser escrutinada do ponto de vista político, do ponto de vista legal, do ponto de vista ético. Há aqui uma questão que foi sublinhada, não foi por acaso, e ela já tem um caráter jurídico-constitucional. É a ideia se o Primeiro-Ministro está em exclusividade de funções. É uma obrigação. Se não estiver, é um motivo, aliás, para a admissão do Governo e do Primeiro-Ministro. Ele fez questão de sublinhar que estava em exclusividade de funções. O que é incompreensível é vê-lo justificar a atividade da empresa. Para quem já não está na empresa, não tem que justificar os pormenores, se a empresa é útil, não é útil, se presta serviços, se é credível. É pressuposto que ele não tem a ver com a empresa. Foi um exercício que serviu, desculpa interromper-te, António, para um exercício de vitimização, ao dizer que a opção que lhe deixavam era de impedir os filhos de trabalhar. Não faz muito sentido. Eu julgo que não faz muito sentido. O exercício do cargo de Primeiro-Ministro é um exercício voluntário. E, obviamente, que é um exercício em exclusividade. Não era preciso estar na Constituição, não era preciso ser uma obrigação. E, obviamente, que as famílias continuam a trabalhar e não têm que depender de uma escolha que os pais façam ou não façam em relação aos seus filhos. Estamos a falar de filhos maiores por aquilo que conhecemos. A obrigação do Primeiro-Ministro era ser mais pormenorizado em relação a tudo aquilo que foi dito ou tudo aquilo que foi questionado, seja sobre os rendimentos desta empresa e de onde vieram. Continuamos a não saber de onde vieram esses rendimentos e temos o direito de saber.
não é uma questão digamos, invadir a esfera familiar. É um primeiro-ministro que tem o direito de ter uma transparência na sua atuação durante o seu mandato. A ideia que o Jornal Expresso trouxe no sábado de que a empresa familiar, direta ou indiretamente, recebe avanças de empresas privadas é algo que é incompatível com o exercício governativo. E isso, do ponto de vista político, é insustentável. E por isso hoje eu entendo que aquilo que Luís Montenegro fez, não querendo explicar aquilo que foi pedido para explicar, é que vai tomar a iniciativa de testar o Parlamento em relação à manutenção da confiança no Governo, ou pelo menos permitir, como dizia, que o Governo, sendo certo que o principal partido da oposição já disse que se essa questão se colocasse, que obviamente votaria contra. O que quer dizer que no nosso horizonte há um cenário de dissolução do Parlamento e de eleições antecipadas. Até porque Pedro Nuno Santos fica neste momento, digamos assim, com a bola do seu lado, não é? Sem grande margem de manobra para deixar passar uma moção de confiança. Eu acho que é difícil que depois daquilo que a oposição, das posições que ouvimos, que foram tomadas nos últimos dias, que o Governo consiga fazer vingar uma moção de confiança no Parlamento. Será necessário ou que o Chega ou que o Partido Socialista viabilizem. Será algo difícil. Nesta altura, ir a eleições é obviamente arriscado para o país, nas circunstâncias nacionais e internacionais em que nos encontramos, mas é também muito arriscado para todos os partidos com assento parlamentar, incluindo o PST, incluindo o Partido Socialista, incluindo o Partido Chega. Todos provavelmente terão, se calhar, mais a perder do que a ganhar, e esse é um risco. Mas um risco agora assumido pelo Primeiro-Ministro, que não querendo esclarecer até ao fim as dúvidas que pairam sobre a sua empresa, arriscou e disse hoje que tomava a iniciativa de testar a confiança do Parlamento, ou seja, de testar a confiança dos portugueses. Que razão tem Luís Montenegro quando diz que há aqui um ciclo vicioso, ou que razão ou que objetivo tem nesta forma de colocar estes 15 dias, que é de que há aqui um ciclo vicioso que é alimentado por pessoas que pretendem mantê-lo sob suspeita? Eu acho que ele era evitável, porque para quem tem tanta confiança naquilo que fez, e nós não temos razões para duvidar dessa confiança, do sentido de honestidade e de rigor que Luís Montenegro tenha colocado na sua atividade profissional, na sua atividade política, como há um ditado popular, que é quem não deve não teme. E eu julgo que os dirigentes políticos, os principais dirigentes políticos, têm a obrigação de tornar transparente precisamente essa conduta. E isso não aconteceu por completo. E aquilo que fomos conhecendo foi aos poucos e sempre ao lado daquilo que nos suscita mais dúvidas. E, portanto, nesta altura isso não foi esclarecido, não me parece haver disponibilidade para ir mais longe nesse esclarecimento, o que deixa um desafio não apenas ao Parlamento, mas porventura até a outras instâncias para esclarecerem esta situação que continua por esclarecer e agora foi colocada apenas no domínio, digamos, do teste parlamentar, de quem tem mais votos para continuar, ou do teste eleitoral, que é quem vai ganhar as próximas eleições. E eu julgo que isso, na situação em que o país se encontra, para a qual Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, se chamou a atenção, talvez não tenha sido a atitude mais responsável nesta altura. Mas eu temo que Luís Montenegro tenha percebido que esta sequência temporal não lhe deixava muitas alternativas e que, se calhar, esta era aquela que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. E eu quis, nesta altura, esclarecer já o jogo de início, não esclarecendo os factos sobre a empresa, mas querendo esclarecer a situação política mais rapidamente. De qualquer forma, estes 15 minutos que aqui ouvimos e que tiveram razões em dúvidas e em suspeitas concretamente sobre a atividade do homem Luís Montenegro, acaba com esta imagem simbólica, e nestas coisas nunca é irrelevante, de ver Luís Montenegro rodeado pelo seu governo. Não era um assunto do governo do governo todo, daquela equipa. A situação que estava aqui em causa, ou que é pressuposto estar em causa, eu não me meto a impressão que tenha sido. Em São Bento já se tinha colocado essa questão no passado em relação ao anterior Primeiro-Ministro. Acho que, obviamente, Luís Montenegro é Primeiro-Ministro de corpo inteiro e, portanto, mesmo que seja para discutirmos a sua situação familiar, pessoal, individual, obviamente que ela não deixa de dizer respeito também ao Primeiro-Ministro. Mas é obviamente sintomático que se tenha reunido o Conselho de Ministros
antes de esclarecer aquilo que queria esclarecer, tenha chamado também o líder parlamentar e a primeira vice-presidente do partido para com isso também dizer que o partido e o governo estão coesos e que é assim que se vão apresentar à Assembleia da República e, porventura, quem sabe, a eleições mais cedo do que imaginaríamos. António J. Teixeira, muito obrigada por esta leitura.